E eu acho legal, Matheus, a forma como você conduz. A gente estava falando que não coloca a faca no pescoço do convidado, e isso é verdade, a gente deixa ele bem à vontade. E a forma como você conduz o episódio, muitas vezes, até mesmo os assuntos mais polêmicos se tornam leves e o convidado acaba até expondo mesmo as coisas sem precisar perguntar. Em off. Né? Só na forma como você conduz a entrevista, o bate-papo. Então, o convidado, ele vai soltando as coisas, né? Você sabe Então- por quê? Se você for perguntar, eu aprendi isso muito cedo. Isso e a faculdade não ensina isso, não. Você vai ganhando isso na vida. Se você tá aqui conversando comigo, tem algo que lhe incomoda muito. Você fez uma merda muito grande, por exemplo. O convidado fez uma merda. Ou deu uma declaração polêmica. Todo mundo provavelmente já perguntou isso a ele. Todo mundo já sabe o que aconteceu. Se você chegar e botar a faca no pescoço dele, por exemplo, eu vou abrir o programa colocando a faca no pescoço de Gedel, pedindo pra ele falar das malas. Ele ia falar... Acabou o programa. Pra todo mundo que ele não ia falar. Ele vai se sentir acuado. E o programa acabou o vai ser programa. travado todo. Acabou o programa. No arrear das malas. Então a ideia é fazer, mas perguntar de outra maneira, costurar uma pergunta que nas entrelinhas leve a isso. Ou então deixar o cara se soltar, tanto que ele vai falar por livre e espontânea A vontade. sua pergunta, por sinal, sobre as malas foi até de uma maneira muito inteligente. Como você está após o ocorrido? Pronto, ele naturalmente ia responder, na resposta dele, ele fala sobre a questão das malas. Então não precisou, né, de uma Pois maneira é. sutil, a pergunta foi feita. E você viu que não foi perguntado nada em relação a isso. Quer dizer, no final alguém fez alguma piada, alguma coisa de mala, eu não me lembro. Foi, teve a situação também do bunker que tava passando na TV e tudo mais, mas diretamente nós não comentamos nada e o assunto veio à tona. E eu me lembro que ele falou assim, tudo que eu tinha pra pagar eu já paguei. Já paguei na justiça. Né? E eu perguntei ele, o que é que você sente mais saudade? Ele fala, de meu pai. E aí chora, aí ele diz, o que é que você... Eu me senti acuado, eu tava triste, eu queria ver minha família. Então, assim, aí você para e pensa. E a gente volta a dizer, a gente recebeu muita crítica por causa disso. Ah, vocês deveriam ter perguntado. Olha, eu já vi um podcast de um grande site e uma jornalista fazer isso com o Gedel. Perguntar. Sabe o que ele falou? Eu já paguei. Eu já paguei. E ele realmente já pagou. Com certeza. E se é aquela coisa, se ele quisesse dizer o que ele fez com os 51 milhões, ele já tinha dito. Ele já tinha dito isso em delação. Então, assim, é aquela coisa. Só deixando claro que... Tem que saber como fazer também. A gente tá usando o exemplo de Gedel porque foi o programa que tem uma repercussão, mas teve com outros também, Com né? outros Não foi também. só como exemplo, porque realmente foi um programa marcante pra gente, porque foi, querendo ou não, o mais polêmico e que mais bombou. É o nosso Exato. programa mais visto, né? Do Novecast. E aquela história, por exemplo, você chegar e você acha que não incomoda pra Lídice da Mata ter sido a única prefeita de Salvador perseguida e receber a peixe de incompetente e ter até hoje, em termos de avaliação, uma das piores, ser considerada em termos de número, como uma das piores prefeitas da cidade, que eu não concordo, acho Lídice uma grande mulher, uma grande política, e aí ela contou como ela foi perseguida, ela contou como teve aquela história de Lídice, Salete e Beth, foi uma aula de história, também uma das entrevistas que eu mais gosto aqui do Inoff é de E de Lídice da Fabrício Mata. Pancadinha também, que eu lembrei aqui, que também foi Verdade. muito legal. Maravilhoso. E todas as mulheres que passaram aqui deram um verdadeiro show, viu? Dona Neuci, E o de Fabrício... Ana Paula, enfim, pode seguir. Pois E o de Ana Fabrício Paula Pancadinha, Matos. rapidinho, acho que também quebra o paradigma naquele cara do pagodeiro que vira político, né? É o E ele pancadinha, me né? surpreendeu, assim, confesso que eu não conhecia, né? E aqui no bate-papo ele foi contando a história dele, como ele chegou, que aquele quando tem alguém que vem de um ramo do pagode, né? E chega a esse cargo. Eu não sei se vocês perceberam isso. Depois eu fiquei pensando muito sobre esse episódio de Fabrício Pancadinha. Eu acho que Fabrício Pancadinha, inclusive ele é pré-candidato a prefeito de Itabuna, cotadíssimo, viu? Pra ser eleito. Ele chorou aqui também. Chorou aqui.
Eu vejo em Fabrício Pancadinha, mas vi muito quando ele veio dar entrevista aqui, uma inocência muito grande. Até pelas pessoas que vieram com ele. Todos meninos, né? Todos muito jovens, vindo de comunidade, conhecendo o mundo da política. Ele dizia toda hora que ele estava aprendendo, que ele não sabia fazer aquilo. Mas você vê o olhar, a preocupação em não sair do lugar onde ele nasceu, a preocupação em dizer que trabalha para aquela comunidade, sabe? A essência. A né, essência é isso, a essência. Como, se você for reparar, apesar dos pesares, das coisas que aconteceram, da experiência política, tem muito isso em Lídice, em Alice, aquela coisa de você lutar por um ideal, por uma causa, entendeu? Porque aí a gente para e pensa, mas isso é conversa? Não é, velho. Você ser mulher, você lutar contra um regime foda, punk, perverso que foi o carlismo a vida toda. Quer dizer, essas mulheres tinham o quê? Voz, tinha que brigar, tinha que gritar, tinha ideologia para dizer assim, não é assim que a gente tem de fazer, é assim que a gente vai fazer. Aí você pode não gostar, pode achar que não é o sistema ideal, que o comunismo não é um bom sistema, que o capitalismo não é, que o socialismo não é. Aí você viu a Ladius falar aqui no programa passado sobre socialismo, sobre comunismo, né? Que foi até meu pai que puxou essa bandeira e tal, numa pergunta. E aí você viu o Silvio Humberto falar aqui também, dando uma aula gratuita sobre história, sobre racismo ideológico, sobre aquela história de como a gente tem oportunidade de mudar tudo que tá aí e não muda. E aí o trem da história passa e a gente perde de viver muitas coisas. Então, nunca um programa aqui é igual ao outro. É isso que é bacana de fazer. O que dá tesão fazer é muito isso, sabe? É a gente não encontrar um programa parecido com o outro. Apesar de ter pessoas que teoricamente se parecem, mas que na prática não são nada iguais. E eu queria acrescentar também, já puxando também para a importância do Enofcast, essa preocupação que as pessoas têm, principalmente quando você vai assistir um programa como esse, de esperar um posicionamento, esperar um engajamento que, assim, o papel disso, na verdade, é para a oposição, entendeu? Então, se Gedel tá aqui e ele vai, já usando ele como exemplo, e ele tá se abrindo, falando tudo da perspectiva dele, se ele tá falando verdade, se ele tá falando mentira, quem tem o papel de apontar isso no jogo político é a oposição. Aqui não tem papel de fazer oposição. Aqui tem um papel de, vamos dizer assim, é um palco para todos os lados, todas as pessoas, entendeu? Independente de polêmica, independente de qualquer coisa. Então, eu vejo o Enofcast justamente acrescentando o que Paty falou mais cedo, que é a oportunidade para todos eles virem aqui, se abrirem, falarem por mais tempo do que eles falariam numa TV aberta, por exemplo, com mais segurança, porque a gente sabe que na internet hoje em dia é tudo feito, vamos dizer, com vídeos prontos e curtos. E aqui o cara não tem tempo, o cara aqui tem conforto, o cara aqui tem uma pessoa, vamos dizer assim, honesta profissionalmente, que é Matheus, entendeu? Então, assim, eu vejo que aqui sim é uma oportunidade para todo mundo poder participar, conversar, expor suas opiniões sem julgamento. Eu queria mandar 2 recados aqui. Rapidinho, só vou ao banheiro, um minuto. Você tá? vai ao toalete? Vou ao toalete. Quando você voltar de mãos lavadas, você pode pegar o refrigerante que está na geladeira. E a híbrida, Matheus? A híbrida só quinta-feira. Só adendo, Matheus. Um programa bom também foi de Diego Castro. Foi ótimo, A gente vai Diogo, falar direitista, extrema-direita. Foi um programa bacana. Bacana, assim. bacana.